Bem-vindo ao canal Escatológico. No vídeo anterior, nós vimos as fraudes levadas a efeito pelos filhos da perversidade influenciados por Satanás. E foram a fraude do globo terrestre, a fraude do espaço sideral, a fraude da terra que gira e a fraude da gravidade. Então temos a quinta fraude desses filhos da perversidade, que é a farsa ou a fraude da terra antiga. Em seu ímpeto incansável para criar explicações científicas ou ditas científicas para os fenômenos naturais que estão em conflito com o relato bíblico, os filhos da perversidade inventaram a ideia de um universo muito antigo. Ao fazerem isso, estavam explorando a incapacidade humana de compreender verdadeiramente números realmente grandes. Ao afirmarem que a Terra tinha milhões de anos de idade e depois bilhões de anos, eles atacaram a verdade do Gênesis e abriram a porta para uma extensão quase infinita de história sobre o qual não sabíamos absolutamente nada. A clareza e propósito do relato bíblico foi substituído por um vasto e sem sentido intervalo de tempo, que, como objetivado, serviu apenas como um pretexto para maiores especulações e mentiras. Eu estava assistindo a nova série Cosmos, que está na Netflix, e que ao contrário, né, que foi uma ideia original do Carl Sagan, e agora é apresentada pelo Neil Desgraça, ou Sem Graça Tyson. O Neil deGrasse Tyson. Bom, então ele repete aquele dogma, né? Abre todos os programas com aquele dogma lá do Carl Sagan, que dizia, o que diz: o universo é tudo o que existiu, ou que existe, ou que existirá. É um dogma pseudocientífica e que é impossível ser provado ou comprovado mediante experiência. Né? Só você aí pensar um pouquinho. Então, essa afirmação, para ser verdadeira, exige que seja aceita pela fé, porque estamos falando aqui de uma religião naturalista. Sempre disse isso no canal, e é bom deixar bem claro isso. Então, nesse primeiro episódio que eu assisti ontem, ele fala bem assim, que necessitamos da imaginação para fazermos ciência. É claro que necessitamos da imaginação para fazermos ciência nos moldes propostos pela pseudociência. Porque, na verdade, existe muito espaço e muito tempo para ser preenchido. E que é impossível ser preenchido com verdades científicas ou fatos científicos, mas apenas por elucubrações pseudocientíficas. Então é necessário muita imaginação. Né? Então, para preencher esse tempo, né? Então eles fazem lá ele pega lá um calendário, né? Um calendário anual, e ele tenta comprimir os 50 bilhões, não sei quantos bilhões de anos que ele fala lá, num
durante um ano, né? Tenta comprimir durante um ano. E aí a Terra, quando ela surge, é um pontinho, um segundo, ou um microsegundo, pá, daquele calendário, né? Para dizer assim, olha, nós somos tão insignificantes que surgimos bem na pontinha, no finalzinho, no último dia, na última hora, no último minuto desse calendário evolucionista ridículo, né? Então, eles utilizam da imaginação e criam lá teorias mirabolantes, né, de que, na verdade, o nosso universo, né, faz parte de milhares de multiversos. Aí ele chega lá, a uma certa altura do programa dele, e fala assim: você não está se sentindo pequeno, insignificante? Mas é isso mesmo que eles fazem, né? Então eles produzem, né, um seriado bilionário, injeta dinheiro lá nisso aí, para que você seja esmagado pelas teorias ridículas da pseudociência, para que você seja levado a ter um sentimento de absurdo pela própria existência. E aí, se o sujeito for fraquinho da cabeça, isso aí eles estão fazendo a cabeça, né, formatando a cabeça de milhares de adolescentes, poxa, né? E o cara lá, ele vai se sentir uma poeira, um sujeito que é apenas uma aglutinação de bactérias evoluídas, e certamente vai cair em depressão, né? Vai ser um sujeito deprimido, facilmente manipulado pela nova ordem mundial, manipulado por esses filhos da perversidade que só contam e falam mentiras, mas que são aceitas por muitos aí como verdadeiras, né? Então o objetivo deles é esse: fazer com que você pense que você não serve para nada. É um pozinho, um grão de poeira. Eles é que são os todo-poderosos, né? Eles é que estão com tudo. Eles é que sabem, são os sábios, e eles é que podem mostrar a você um caminho até o abismo. É isso, porque esse tipo de pensamento leva apenas ao abismo. A fraude, a sexta fraude, é a fraude dos dinossauros. Tendo conjurado enormes eras de tempo, esses enganadores, dessas esquematizações, né, os enganadores e fabricantes dessas esquematizações, passaram a povoar a Terra Antiga com misteriosos lagartos e répteis gigantes. Eles afirmaram ter descoberto evidência para apoiar as suas teorias mirabolantes, equiparando ossos espuros de origem desconhecida com os resíduos fossilizados de monstros pré-históricos. Eles então inventaram o homem de Piltdown, colando ossos de símios com uma caveira humana e fingindo ter descoberto o elo perdido, que muita gente aí acredita, né? A audácia deles não conhece limite. Como Goebbels, aquele propagandista de Adolf Hitler, observou corretamente, os ingleses continuavam a se agarrar às suas mentiras, por mais absurdas que fossem, confiantes no conhecimento que, se eles se agarrassem a elas por tempo suficiente, o público eventualmente acreditaria nelas. Então, se você assistir aí, assiste, tem outro seriado aí da Netflix que fala, por exemplo, de seres espaciais que fazemos contatos e que isso aí, no final das contas, vai levar a uma mudança de paradigma. Quer dizer, que você vai ter que admitir, né, nem que seja goela abaixo, que você é uma poeira, né?
que estamos aí acompanhados de milhares de seres interestelares, né? Bem mais evoluídos do que nós. Quer dizer, eles são melhores em tudo do que nós, porque Satanás, por meio desses agentes da perversidade, esses filhos amaldiçoados, né, do demônio, né, são filhos do diabo. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala sobre os filhos do diabo. Então, esses filhos do diabo, eles querem que você se sinta o pior dos seres, né? Burro que nem uma pedra. Mas se você acredita, né, que todas essas fraudes que eu estou aqui expondo são verdadeiras, então, meu amigo, você realmente é um burro e um estúpido, certo? Vai lá absorver as mentiras da Netflix, de seus seriados sobre o cosmos. E seja feliz, viu? Você vai ser muito feliz acreditando nessas mentiras. A sétima fraude é a fraude da evolução. Com vastas extensões de tempo à sua disposição e eras sucessivas de milhões de anos, preenchidas com formas de vida primitivas, o terreno agora estava preparado para uma das mais absurdas mentiras de todas: a mentira da evolução. Sem qualquer evidência convincente, figuras pivôs centrais no sistema acadêmico e intelectual britânico começaram a afirmar que todas as formas mais elevadas de vida evoluíram unicamente por acaso, a partir de formas mais simples. Além disso, essas transmutações aleatórias ocorreram ao longo de um período tão longo de tempo que elas nunca puderam ser observadas, mas precisavam ser inferidas a partir das similaridades alegadas entre as espécies na hierarquia evolucionária. Até mesmo o próprio homem não era nada além de um produto de processos biológicos aleatórios. Na verdade, um chimpanzé de cérebro maior e com a capacidade de falar e de caminhar ereto. A tese era tão absurda, apoiada por todos os lados por fantasias jornalísticas e textos pseudocientíficos, que pareceu como uma piada para muitos homens educados daquele tempo. Mas os Illuminati britânicos, em sua maioria, sabiam que o segredo para ser bem-sucedido com uma mentira realmente grande era a repetição constante. E foi isso que eles fizeram. Então você pode ver aí na mídia, meu amigo, você vê a repetição constante, né? A respeito de evolução. Vemos repetições constantes a respeito de conquista do espaço. É só liga aí, né? Vemos aí repetições constantes a respeito de asteroides, né? Os supostos asteroides que vão colidir com a gente. Né? Então eles estão repetindo, não dando tempo, a maioria das vezes, da pessoa, né, que não tem um mínimo de senso crítico, de parar para contestar essas mentiras. Então, estamos aí, né, sendo constantemente atacados por esses filhos malditos da perversidade, né? Porque o meio jornalístico hoje, né, isso, o que eles fazem não é dar notícia, não. Eles fabricam mentiras, tentam enfiar a goela abaixo como se fossem verdades, entendeu? E o que eles fazem, na verdade, é um estupro intelectual, né? Eles estão estuprando você todos os dias. É isso que os meios jornalísticos, a Rede Esgoto, os jornaizinhos, jornalecos aqui né, que tem aqui na cidade, né? Na tua cidade aí, é só bobagem, mentira, e são uns espertalhões, né? Eles não sabem fazer jornalismo verdadeiro. Então, temos aí essas revistazinhas também, da editora aí,
né? Uma editora aí, Globo, editora Abril, e os caras, eles são evolucionistas, né? É aquela National Geographic. Então é um monte de mentira, de bobagem que eles espalham. Aquecimento global, essa coisa exagerada a respeito do meio ambiente, né? Tudo bobagem, mentira. E eles estão manipulando você. São manipuladores. Agora essa fraude aqui que eu vou falar é muito interessante. Oitava fraude, né? É a fraude da relatividade. Os filhos da perversidade não poderiam realizar muito mais usando a mecânica padrão do espaço-tempo. De novo, e de modo a aumentar a marcha do seu programa de enganação, eles necessitavam de um novo tipo de matemática, ou uma matemágica. Uma estrutura que fosse suficientemente flexível e suficientemente confusa para legitimar suas mentiras científicas bizarras. Isso foi alegadamente desenvolvido por Albert Einstein, mas mais provavelmente foi, na verdade, produzido por uma equipe selecionada de cientistas e matemáticos e depois empurrado goela abaixo do mundo por meio do seu porta-voz escolhido, um funcionáriozinho público excêntrico que trabalhava no escritório de patentes em Berna, na Suíça, Albert Einstein, né? Por meio de incontáveis matérias elogiosas na imprensa internacional, a reputação de Einstein foi inflada, até o ponto em que qualquer um que negasse a verdade de sua estranha e esquisita teoria precisaria ser estúpido demais para compreender o brilhantismo, o alegado brilhantismo dessa teoria. Este é mais um exemplo adicional do modo como uma teoria absurda pode ser fincada na consciência do público por meio da repetição constante. O fato de muitos cientistas respeitáveis terem rejeitado a teoria de Einstein como uma bobagem era irrelevante. Einstein até chegou a fazer o público e muitos de seus colegas cientistas acreditarem em sua ideia absurda que energia igual a matéria vezes velocidade da luz elevada ao quadrado. Uma fórmula simplista, ridícula, que até mesmo uma criança poderia compreender. Então Einstein, esse cientista, que na verdade foi utilizado como um laranja para espalhar as mentiras da pseudociência, foi elevado pela imprensa da época, e até hoje é assim, como uma espécie de popstar, né? Então ele está lá dando a língua para você, seu idiota, que acredita nessas mentiras que não levam a absolutamente nada, né? A fraude, a nona fraude que falaremos aqui, é a fraude do pouso na Lua. A Lua não é um objeto maciço que orbita o globo ou globo terrestre a uma distância de 384 mil quilômetros, mas é um objeto celestial relativamente pequeno, com cerca de 48 a 64 quilômetros de diâmetro, e que se move em um circuito regular a cerca de 5.392 quilômetros acima da Terra plana e estacionária. Ninguém pousou na superfície da Lua em 1969 ou em qualquer outro tempo depois, apenas nos filminhos de ficção científica e na fraude feita pela NASA, viu? Quem deve estar lá também é aqueles Transformers lá, né?
Então ninguém pousou na superfície da Lua. Armstrong e Buzz Aldrin, eram mentirosos maçons. Armstrong já faleceu, mas tem aí o Buzz Aldrin, que hoje em dia fica falando que vai pisar em Marte. Vai virar um marciano. Então a NASA planejou essa fraude complexa, de modo a fixar na mente dos homens da tola e manipulada humanidade gado que o espaço estava lá fora e poderia ser conquistado e colonizado. Os assim chamados heróis Armstrong, Aldrin e Collins foram participantes conscientes nessa enganação maligna. Outras fraudes de pouso na Lua não foram tentadas depois de 1972. Não por razões de custo, o contribuinte americano sempre pagou por tudo, mas porque o risco de um erro técnico que pudesse expor toda a farsa era grande demais. É surpreendente pensar que tantas pessoas ainda acreditam que dois homens protegidos somente por pijamas de nylon caminharam sobre a superfície da Lua em 1969. Depois entraram em uma lata de alumínio que foi lançada em direção a outra lata de alumínio e viajaram 384 mil quilômetros de volta à Terra. Então, muita gente, entretanto, até hoje, acredita por força da propaganda maciça que fomos à Lua. A Lua maciça lá, cinzenta, escura. Que os caras trouxeram até pedrinhas. E sabemos que tudo isso foi uma fraude. A outra fraude é a fraude dos satélites. A Bíblia nos diz que a Terra está coberta por um grande domo, ou firmamento, que chamamos de céu. O céu é azul, porque o domo nos protege da água. Refletida essa água, a Terra está em meio à água. E a Bíblia é bem clara sobre isso. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água, está aqui bem claro, pelas quais coisas o mundo que existia pereceu coberto de águas. Está aqui então, bem claro dizendo que a terra se encontra dentro da água, estamos protegidos pelo domo. E por isso acredito que o céu é azul. Como nada pode penetrar nesse domo, ele atua como uma fronteira absoluta, além da qual o homem não pode ir. Não podemos ir a um lugar que não existe, o tal espaço sideral. Então a viagem ao espaço, ou a locomoção no espaço, é impossível, porque não existe esse fenômeno chamado espaço sideral, e mesmo se existisse, o homem não poderia chegar até ele, não poderia viajar dentro dele, pois ao contrário da física mística, da relatividade, nada pode se projetar para frente dentro do vácuo. Entretanto, a indústria do cinema em Hollywood está sendo usada em uma grande escala para empurrar essa agenda deturpada e convencer a geração mais jovem que, como dissemos, que é o alvo principal dessa propaganda engenhosa. Então eles estão martelando a cabeça dos nossos jovens, que é o alvo principal
dessa propaganda engenhosa, para convencê-los que a viagem espacial é possível e que o homem um dia pousará em Marte. A rede de satélites geoestacionários que supostamente se encontram em volta da Terra é uma total ficção científica. Todas as telecomunicações internacionais são tratadas via tecnologia terrestre, incluindo cabos de fibra ótica e transmissores repetidores de micro-ondas. A assim chamada Estação Espacial Internacional, com suas transmissões televisionadas e muito amadoras, é parte desse logro malicioso. No próximo vídeo, continuaremos a falar a respeito dessas fraudes que se encontram no modelo propagandístico dos filhos da perversidade.